E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, hoje vamos trabalhar um pouquinho sobre os movimentos migratórios existentes no mundo. Vamos explicar um pouquinho a diferença entre migração e imigração, beleza? Então, vamos trabalhar isso aí. Espero que gostem. Valeu, galera. Um abraço. Vamos nessa, vamos começar então essa aula sobre migrações externas. E para isso, antes temos dois procedimentos. Primeiro, o discursinho, né? Um discurso bem consciente, tranquilo, do Cauendre, né? E depois o nosso querido bom dia. Vamos lá, então? Bora que bora, então, galerinha. Ó, hoje é um dia mais especial do que os normais, porque hoje é um dia de duas pessoas muito especial, né? A Bianca Terra e a Beatriz Oliveira, uma curitibana, mas não deixa de ser gente ainda, né? O que importa é tipo que elas estão com saúde. Aí mais um ano de vida, mais um dia escutando a voz do nosso querido lindo professor aqui. Não tão lindo, mas dá pro gasto, né? A gente não precisa de lindeza, só precisa dar aula. Então é isso. O que importa mesmo é a nossa união aqui dentro da sala. Dentro da sala, entre aspas, né? Nessa sala online. Mas o que importa é que a gente está junto, conectados mentalmente, cada dia mais. É isso aí, gente. Muito obrigado aí. Muito bom, muito bom. Parabéns, meninas, Bia e Bia, né? Beatriz e Bianca. Que Deus abençoe vocês. E todos nós, todos os alunos dessa sala. Sabe que eu estava pensando, como tá grande a saudade de vocês, de verdade. Saudade de estar na sala de aula, né, conversar aí com vocês e tudo mais. Então, muito obrigado aí, moçada. Vamos lá, primeiramente, aquele que não pode faltar no matinal de sempre, salve, salve, tchararã, imprescindível, o especial de parabéns. Bom dia! Bom dia! Mas a gente inventa cada coisa. Show de bola, pessoal. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho sobre as migrações externas, tá? Então, para tal fato, nós vamos trabalhar também alguns conceitos, né? E é importante começarmos aí por esses conceitos que eu destaquei aqui para vocês, já logo no cantinho. Então, os diferentes tipos de migração. Vamos lá? A palavra, o número 1, a palavra migrante, significa o quê, pessoal? Migrante é algo indeterminado. Então, geralmente, é aquele que você não está fazendo parte. Então, quando você vai falar, por exemplo, tá? Um japonês saiu de Tóquio e foi para os Estados Unidos. Você não participou do processo, porque ele não passou pelo Brasil. Ele saiu de Tóquio, foi para os Estados Unidos. Então, você trata ele como migrante. Você não pode chamar ele de emigrante ou imigrante, porque você não está fazendo parte do local aonde ele saiu ou do local aonde a pessoa está chegando. É importante começar a aula desse jeito para tirar todas as dúvidas. Por isso que os pássaros migram, porque você não sabe para onde os pássaros estão indo. Você não pode falar, os pássaros estão emigrando ou imigrando. Por quê? Eles têm localidade, eles têm um lugar fixo. Você não sabe para onde eles estão indo. As tartarugas marinhas migram, né? Os migrantes sei lá, deixa eu pensar aí, os migrantes mexicanos atravessaram a fronteira ilegalmente com os Estados Unidos. Aí tá certo. Quando você escuta o cara falando os imigrantes mexicanos, o cara errou. Pode ver que a maioria dos repórteres já corrigem esse fato e tratam as pessoas de um país para o outro, que não o Brasil, como sendo migrante. Lembrando, se você está falando de um país para o outro, a sua representação maior é o território nacional, então é o Brasil. Se você está falando dentro do estado, também serve, tá, pessoal? Vamos lá, uma pessoa sai de Manaus, no Amazonas, e vai para Belém do Pará, por exemplo, né? Você participou enquanto estado, porque está indo de um estado para o outro dentro do Brasil. Dentro do Brasil nós estamos. Você participou do processo, ele saiu do Amazonas, foi para o Pará. Você participou? Não. Então, essa pessoa para você é um migrante também, beleza? Ó, a pessoa saiu da Argentina e foi para o Paraguai, são dois países vizinhos. Você participou do Brasil? Países.
né? Você participou? O Brasil participou? Não. Então, é um migrante. Beleza? Aí, nós temos aqui, ó, a palavra emigrante. O que imigrante significa? Imigrante significa a saída da pessoa de um lugar para o outro. Então, pensa uma pessoa que você não gosta, eu faço essa brincadeira na sala de aula, né? Uma brincadeira. Pensa numa pessoa que você não gosta, se alguém quiser dar um nome aí, não vou ficar bravo, né? Mas pensa numa pessoa que ela está indo embora, certo? A pessoa foi embora. Ela emigrou, você exportou a pessoa, ela saiu, ela foi embora, né? Aí, quando a pessoa volta, imigrante, ela voltou, certo? Então, essa é a diferença. Imigrante é quando a pessoa chega, emigrante é quando a pessoa vai. Então, com E de exportação, a pessoa vai embora, emigrante. E de importação, a pessoa chegando, imigrante. Mas você tem que fazer parte do processo para falar imigrante e falar imigrante. Combinado? Se você não faz parte do processo, você trabalha com migrante. Olha só agora que bonitinho. A palavra migração vem do latim migro, que significa ir de um lugar para o outro. Tem que ser um movimento significativo para ser migrante. Não adianta você sair de um quarteirão e visitar sua avó no outro quarteirão e falar assim, migrei. Não, você não migrou, não emigrou, você não fez nada. Você só se deslocou até a casa da sua avó. Tem que ser um movimento significativo. Agora, se é uma pessoa que sai da Zona Sul, lá do Shopping Catuaí, por exemplo, da Zona Sul de Londrina, sai lá do Shopping Catuaí, vai para a Zona Norte, lá para o Cincão. Cara, é um movimento significativo, são quase 20 quilômetros, tem trânsito, tem tempo envolvido, então ali é sim uma migração, certo? Mas só que você sair de um canto próximo para o outro não contabiliza como migração, beleza? Então, as diferenças fundamentais são essas que existem aqui, tá? Que eu destaquei para vocês. Essas são as diferenças fundamentais entre migrante, emigrante e imigrante. Combinado? Bora lá. Os diferentes tipos de migração. Vamos nessa? Os movimentos migratórios, pessoal, eles ocorrem, por exemplo, quando ocorrem de uma nação para outra, eles podem ser encarados como migrações externas, né? Então, a pessoa está saindo de um país e indo para outro país, uma nação para outra, tá? Já quando acontece de maneira interna, quando acontece dentro do nosso país, ela é chamada de migração interna. Acabei falando antes, né? Mas é só para vocês entenderem. Nos últimos 200 anos, as migrações externas, então nós estamos falando dessa aqui, ó, das migrações externas, tiveram um papel importante na história de várias nações pelo mundo, tá? Nós tivemos, por exemplo, grandes migrações externas. Eu gosto muito de citar dos judeus, por exemplo, né? As diásporas, foram migrações históricas, né? Por motivos diversos, motivos políticos, motivos religiosos, de perseguição e assim sucessivamente, tá? Com os Estados Unidos, como os Estados Unidos, a Argentina e o Brasil receberam muitos dessas pessoas, tá, pessoal? Então, que pessoas que nós recebemos principalmente vindo desse movimento externo dentro do nosso país? Grande leva de europeus que emigraram, repara como eu coloquei aqui, grande leva de europeus que emigraram, né, para os países por motivos políticos e econômicos. Então, como nós estamos envolvidos no processo, presta atenção, como nós estamos envolvidos. Por exemplo, aqui, ó, Brasil com a Europa, nós estamos envolvidos. Eles emigraram da Europa para cá. Para nós que estamos recebendo, eles são imigrantes. Fato que tem até uma rodovia batizado, né, com esse nome fantasia, assim, Rodovia dos Imigrantes. Tudo bem? É a rodovia, pessoal, por onde antigamente passavam muitos italianos e pessoas que vinham também do Porto de Santos, que foi o maior portão de entrada do Brasil na época, tá? Então, nós recebemos grandes levas de europeus que emigraram das suas terras para a nossa.
Quais os motivos principais? Políticos, motivos políticos diversos na Itália, né? Eu estou usando italiano, mas serve para os alemães, portugueses, espanhóis, enfim. Ou econômicos. Esse segundo foi o que pesou bastante. Lembra? Lá a Itália já tinha passado a Revolução Industrial na Itália, as indústrias estavam com problemas financeiros e automaticamente estavam buscando novos horizontes. Vieram trabalhar no Brasil a partir de 1889, oficialmente, tá? No sistema de parcerias, né? Onde você tinha concentração de terras na mão de muitos, eles falavam assim, ó, vem cá, vocês trabalham com a gente divide meio a meio. E não era bem assim a história que a gente já sabe. Beleza? Os diferentes tipos de migração. Vamos lá. As relações capitalistas no campo, isso é muito importante, pessoal. Eu quero destacar para vocês, porque quando entra a relação capitalista no campo, aí você tem uma, vamos dizer assim, uma desigualdade começando a aparecer. Por isso que quando as pessoas também falam assim, eu vivo no sistema capitalista, mas eu sou contra a desigualdade social. Então, peraí, não tem como diminuir a desigualdade social ou acabar com ela, como muitas pessoas falam, dentro de um sistema capitalista, onde alguns têm que ganhar e muitos vão perder. Tá? Essa é a ideia do capital. O capital é você acumular cada vez mais. E para você estar acumulando, você está tirando de alguém. E assim funcionava com quem? Com a terra, com o campo, certo? As relações capitalistas no campo levaram à concentração de terras ao longo do tempo. Então, não foi do dia para a noite também. Pá, caiu o capitalismo, todo mundo juntou. Nada a ver, tá, pessoal? Foi ao longo do tempo. Pessoas sem terras, pequenos proprietários foram expulsos, porque assim, os grandes proprietários foram comprando todas as terras em volta, os pequenos proprietários foram ficando sem possibilidade de praticar suas atividades e acabaram cedendo e vendendo as suas terras. Essa é a máxima do capitalismo. Você não aguenta, vende para o outro, que o outro vai tocar o negócio para frente, tá? Então, eu coloquei esses expulsos, entre aspas, por causa disso, tá? Do campo, e optaram por buscar uma nova vida nas cidades, num primeiro instante, não dando certo, foram embora para outros países, tá? Na Europa, pessoal, a gente pensa muito assim, o brasileiro quer muito sair para a Europa, para a Oceania e também para os Estados Unidos, para o Canadá, etc. A gente tem que pensar que o europeu, durante muito tempo também, a população mais pobre da Europa saiu em grande número da Europa, então eles emigraram da Europa, vindo para a Argentina, Estados Unidos, Brasil, como nós vimos anteriormente. Então é importante destacar isso para vocês. Agora, ó, eu coloquei essa tabelinha aí para vocês, que ela é funcional, muito funcional, ó. Evolução do contingente populacional nas cidades. Então, isso aí mostra um pouquinho do que nós estamos trabalhando com relação ao campo. Vamos lá? Em 1955, se você parar para pensar, eu vou trabalhar a população urbana do total mundial, total do mundo, combinado? Não esqueçam disso. 1950, atenção, você tinha 31% das pessoas do mundo na cidade. Em 75, 37% das pessoas do mundo na cidade. Então, você ainda tinha um montante muito grande, tá, pessoal, de pessoas no campo. Aí, 95, eu já estava chegando próximo ao meio a meio, tudo bem? Em 2015, eu já tinha mais pessoas na área urbana, 54%, e 46% na área rural, tá? Existe um estudo, que não é estudo, na verdade, é um levantamento, mas um levantamento meio duvidoso, que fala que foi a Índia que provocou a mudança de algumas pessoas na Índia, que provocaram a maior parte das pessoas na cidade do que no campo em 2013, tá, pessoal? Lógico, ninguém sabe exatamente, porque foi o indiano que mudou para a cidade, e a hora que ele entrou na cidade, virou a população 50% mais de urbano. Mas é um número simbólico, eles falam que foi na Índia, até mesmo porque a Índia é um país extremamente rural, né? Tem uma população boa morando no campo,
Então, eles fizeram lá, 2013, né? Teve esses 50% mais um de pessoas na cidade, começando ali pela Índia. Só para vocês saberem, uma curiosidade aí. Eu não coloquei aqui porque não é nada científico, combinado? Mas é sempre bom vocês falarem para ouvir, assim, quando que aconteceu essa transição, tá? Então, vamos lá. Então, aí, pessoal, nós temos aqui, ó, desse total de 150 milhões de pessoas, né, na virada dos anos 2000, né, do século 20 para o século 21, então seria de 2000 para 2001 ali, mais ou menos, né, início dos anos 2000, desse total estima-se que 30 milhões de pessoas encontravam-se, né, em situações ilegais nos países onde elas decidiram morar e viviam em condições precárias. Presta atenção, 30 milhões de 150 milhões, atenção, é 1/5. Então, 1 em cada 5 desses que moravam nesses lugares, né, fora dos seus países de origem, 1 em cada 5 era ilegal. E o mais interessante é que quando a gente pensa no imigrante ilegal, até mesmo pela proximidade comercial, econômica, cultural, por que não, né, a gente vai pensar nos Estados Unidos e a invasão dos hispânicos, né, principalmente os mexicanos dentro dos Estados Unidos, como tem mexicano de forma ilegal lá dentro, né? Já já nós falamos sobre isso. Bom, os motivos que levaram essas pessoas a deixar os seus países de origem são, basicamente, pessoal, é importantíssimo que vocês anotem isso aí para mim, tá? Quais são os motivos que forçam as pessoas a largar o seu país de origem, né, e buscar ou tentar buscar uma vida em outro país, de forma legal ou até mesmo ilegal, colocando em risco a saúde e a vida dos seus familiares? Né? Que motivos que acontecem? Então, vamos lá. O primeiro, pobreza, desemprego, conflitos armados, esses aí estão ultimamente expulsando muita gente, perseguições políticas, perseguições étnicas, religiosas, perseguições religiosas, por que não? Catástrofes naturais. Esses 7 itens, eles baseiam muitos motivos, quase que a totalidade dos imigrantes que se veem, entre aspas, forçados a sair do seu local de origem, tá? Então, basicamente, aí está englobado todas as justificativas para as pessoas saírem dessas localidades. Combinado? Então, vamos lá. Migrações externas no mundo contemporâneo. Entre os países mais procurados pelos emigrantes, as pessoas que estão saindo, então aqui eu até destaquei de azul, da mesma cor lá de trás, só para vocês entenderem, das pessoas que estão indo embora, quais são, né? Eles buscam os que têm melhores condições de vida. E no último quarto do século XX, destacam-se grandes potências econômicas. Como? Então eu destaquei algumas aí para vocês. Na América, Estados Unidos e Canadá. Na Europa, Alemanha, França, Reino Unido e outros países, tá? Itália, por exemplo. O brasileiro é chonado na tal da Itália, mesmo porque temos muitos descendentes italianos e vamos à Itália para pegar a cidadania, para conseguir o passaporte da União Europeia, tá? Na Ásia, nós temos o Japão, que atrai bastante gente. E na Oceania, nós temos a Austrália e a Nova Zelândia. Qual é a característica de todos esses países, pessoal? Eles estão precisando de mão de obra. A população está deixando de ter filho. Olha como a gente acaba voltando nas aulas anteriores. Joinha. Então é o seguinte, pessoal, só fazendo comparativo, falando aí a questão do Canadá, né, como que ele funciona. Então, quando você está lá no Canadá e você chama o imigrante, né, o casal de imigrantes, ou os 2 imigrantes, independe do que você queira, quem você queira chamar, você tem a inteira responsabilidade sobre todos os atos deles nesses 2 a 4 anos, 3 a 4 anos, tá? Então, você fica responsável. Se vocês passarem bem esses 3, 4 anos, sem cometer nenhum crime, nenhuma infração, nem nada, vocês ganham a cidadania canadense. Vocês podem se considerar um canadense também, então vai ter a dupla cidadania, né?
vamos pôr assim, uma dupla cidadania, e você tem o direito também de chamar mais 2 pessoas. Chamando mais 2 pessoas, o procedimento é o mesmo. 3 a 4 anos, essas pessoas são sua responsabilidade. Se elas cometerem um crime, vocês pagam, tá? Junto com elas. Beleza? E sem contar que acaba perdendo daí a possibilidade de ficar no Canadá, etc e tal, é extraditado. E a Nova Zelândia funciona da mesma forma, mas só que o tempo da Nova Zelândia é um pouco maior. Tá? Quando o casal tem filho, é formado, etc e tal, eles vão analisar a ficha do casal vindo do Brasil, na Nova Zelândia, é isso. Tá tudo ok com a ficha? Tá, pode trazer ele. O casal, a pessoa que trouxe você para Nova Zelândia, né, você, a sua esposa e automaticamente seu filho, porque não dá para largar o filho para trás, né, quando tem filho abre essa exceção, a pessoa fica responsável por você por 5 anos. Então, nesses 5 anos, você sofreu um acidente de trânsito, você provocou um acidente de trânsito, matou uma pessoa, você e o cara que te trouxe vão responder em conjunto, podendo os 2 serem presos. É bem interessante, tá? E por que eles fazem isso? Você está trazendo alguém para trabalhar aqui, para morar aqui. Esse alguém é de confiança? Se é de confiança, vamos pôr você também como uma forma de lastro, né? Uma forma de, já que você confia nele, então coloca você também como responsável dele. Beleza? Professor, Oi. o Caio perguntou se no Japão a cidadania é única. Então, no Japão, você só consegue a cidadania, vamos supor, é interessante, é boa pergunta, né? A cidadania lá é única, beleza? E outra coisa, no Japão você... deixa eu voltar ao exemplo que fica mais fácil. Supondo que a minha esposa está grávida, né? Não está, né? Mas supondo que ela está grávida e a gente está numa viagem para o Japão e o filho nasce no Japão. Se isso acontecesse nos Estados Unidos, ele seria estadunidense. Se isso acontecesse no Canadá, meu filho seria canadense. Como aconteceu no Japão, supondo que a minha esposa seja japonesa, eles vão fazer um teste de DNA, vai vendo, e ele tem que ter mais de 60% ou 66%, 60% ou 66%, eu não sei qual dos dois valores, de genética japonesa para poder colocar cidadão japonês, mesmo nascendo no Japão. Senão, ele recebe a titulação de brasileiro, no caso que a minha esposa é brasileira. Deu para entender? E outra coisa, eu falo isso, né, eu sempre cito uma aluna minha muito querida, muito fofa, ela é apátrida, né? Ela não tem pátria. Por quê? Porque ela nasceu no Japão, o pai é descendente japonês, a mãe é descendente japonesa, eles estavam trabalhando lá, tiveram ela lá, mas ela pegou a genética predominantemente brasileira. Ela tinha coisa de 50 e tantos % de genética brasileira, né? E aí eles não deram a titulação para ela de japonesa. Mesmo os avós paternos e os avós maternos, né? Os 4 eram do Japão. O pai nasceu lá, a mãe nasceu aqui no Brasil. Mas só que, a chance de acontecer o que aconteceu com ela era mínima, tá certo? Então é essa aí. Eles vêm, inclusive, pelo DNA dos caras para dar a cidadania. Não é qualquer um que consegue, não. É um dos países mais difíceis para conseguir cidadania. Lá, a Alemanha é muito difícil também, né? Mais alguma pergunta? Pode perguntar, gente. É legal perguntar, porque daí a gente vai contando as historinhas aí. Não? Então, partiu. Olha só que interessante, pessoal. Mundo, migrações internacionais na atualidade. Esse é um mapinha que eu acho ele o mais limpo possível, porque mapa de migração tem aquelas setas para lá, seta para cá, movimento. Aí a seta mais gordona significa que tem muita gente. Esse aqui dá para a gente analisar o contexto todo do mundo. Então, esse mapa é muito bem feito, tá? O que eu quero chamar de atenção para vocês? Olha, nós temos uma setinha vindo da Europa para o Canadá e Estados Unidos, então existe esse movimento. Nós temos uma setinha saindo dos Estados Unidos vindo para o Brasil e saindo do Brasil vindo para os Estados Unidos. A região aqui de Cuba, Bahamas e etc. também entrando, é um bom destaque.
E olha aqui, ó, polo importante de emigração do México para os Estados Unidos. Moçada, olha só, polo importante. Outro polo importante aqui, ó, o norte da África. Nós temos muitos africanos que vão, pode ver que eles concentram na direção da França, tá? Por quê? Funciona a questão da ex-colônia. Nós vamos trabalhar um pouquinho a Europa agora, aí nos próximos slides, e vai dar para vocês entenderem um pouco essa questão, tá? Outra coisa que eu quero destacar com vocês, ó, dos Estados Unidos vindo para o Japão e do Japão indo para os Estados Unidos, ó, tá aqui a setinha do outro lado do mundo, lembrando que a Terra é redonda, né? Por isso que essa setinha aparece aqui. É um tipo de migração bem interessante. E olha aqui, ó, mais um polo importante de migração aqui, ó. Sem ser, além do Afeganistão, né? Perdão, além do Paquistão, nós temos também a Índia. E detalhe, ó, os indianos indo para o Reino Unido, cara. Observem isso. Os indianos indo para o Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita, pessoal. Paquistanês indo para a Arábia Saudita. O pessoal do Egito indo para a Arábia Saudita. Moçada, a Arábia Saudita ela está crescendo bastante, que o Sheik está investindo muito, então tem muita construção civil, por isso que atrai muita gente para trabalhar como pedreiro mesmo, combinado? E ó, outro destaque aqui, ó, Europa Oriental, os ex-países socialistas, né? Eles migram muito, principalmente para o leste, para o oeste europeu, para a Europa Ocidental. Alemanha, França, Itália, né, Inglaterra, eles vêm para esse lado de cá. Essa é uma migração muito importante da Europa Oriental para a Europa Ocidental até os dias atuais. Ó, na atualidade. Beleza? Bora lá. Fluxo migratório para as potências econômicas europeias, pessoal. Como que funciona a historinha aí? Então, eu montei esses slides para explicar isso para vocês. Atualmente, a Europa é um dos principais polos de atração no mundo, tá, pessoal? Então, a Europa está atraindo gente pra caramba. Devido à sua estabilidade econômica, qualidade de vida, que é o que o pessoal entende como sendo interessante na Europa. Atrai muitos estrangeiros, principalmente os estrangeiros das ex-colônias, atenção, na África e na Ásia. Vamos lá. Em geral, a população de imigrantes é hostilizada, eles são escanteados, eles são discriminados mesmo de forma geral, pelos habitantes locais, para os quais os imigrantes disputam vagas de emprego. Então, a primeira coisa que eles não gostam dos imigrantes é porque disputa vaga de emprego. E detalhe, se o imigrante é ilegal na região, você não precisa pagar carteira de trabalho, pagar os direitos, pagar imposto, ele acaba saindo mais barato. E detalhe, ele aceita até salário mais baixo. Então, eles olham os imigrantes como predadores de emprego, tá? É mais ou menos como nós estamos começando a olhar aqui no Brasil os bolivianos, os venezuelanos, né, até mesmo os paraguaios. Eles aceitam ganhar bem menos que nós e faz com que isso deixem de ter empregos para nós brasileiros e dar emprego para outros, tá? Depois a gente vai discutir isso aí numa próxima aula. Provocando o aumento dos gastos públicos também. Eles vão usar da saúde, eles vão usar da escola, né, os que estão de forma legalizada, eles vão usar de todo o procedimento da cidade, vão produzir lixo também que vai ter que ser coletado. Então, aumenta o gasto público, tá? Então, eles não gostam por causa disso. Agora, olha que importante esse último parágrafo que eu coloquei para vocês. Tá? Eu estou falando dos dias atuais, eu estou falando da Europa hoje. A intolerância e a discriminação em relação aos imigrantes reflete-se no crescimento de partidos políticos declaradamente xenófobos. Atenção, xenófobos é a versão ao estrangeiro, então eles são declarados. Aquela loirinha da França que estava disputando com Macron lá, que foi indo, todo mundo achou que ela ia ganhar, aí a urna mostrou ao contrário, né? Aquela loira lá que estava disputando, esqueci o nome dela, Catarine, eu acho, alguma coisa, eu não vou lembrar o nome dela agora. Ela era assim, ela falava que ia fechar as fronteiras e ia mandar todos os imigrantes da França embora.
ela tinha um discurso de ódio, né? E, sim, você fala assim, professor, normal, discurso de ódio. Não é normal. Isso não é normal. Esse discurso, ele tem que ser excluído, tá? Porque gera graves problemas dentro da França, né? E dentro de todos os outros países, tipo de discurso de ódio também, tá? E de organizações que promovem atos de violência física contra os imigrantes. Também vem crescendo esses grupos preconceituosos que caçam literalmente pessoas dentro dos países. Na Alemanha, na França, na Espanha, na Irlanda, na Inglaterra. Nós temos grupos violentos que matam pessoas, espancam pessoas, pelo bel prazer de falar, eles são imigrantes, eu não gosto, eu vou lá e faço. Triste dado, mas eu estou falando de Europa. Quando todo mundo fala, a Europa é perfeita, moçada, a Europa é um barril de pólvora, que a hora que aquilo explodir, nós estamos lascados. Europa, imigração na atualidade. Então, nós temos aqui aquele destaque que eu falei para vocês. Olha só, os russos vêm em bom número para cá, pessoal da Ásia Central, Belarus, Ucrânia, vem bastante também para esse lado da Europa Ocidental, né, a antiga Europa capitalista. Outra, o pessoal do Oriente Médio, da região do Cáucaso, também vem em grande número para esse lado da Europa, e o norte da África também migram muitas pessoas, tá? Só para vocês entenderem, isso aqui são estimativas de pessoas que migraram nos últimos 10 anos. Joia? Agora, olha aqui que legal. Eu gosto muito desse gráficozinho, porque ele vem bem escalonado, mostrando bem para vocês aí, ó. Europa. Participação dos imigrantes no mercado de trabalho em 2009. Esse aí foi o último levantamento, que inclusive tem na apostila de vocês, que é real, tá? Não foi feito mais nenhum levantamento real, não deu mais tempo de fazer. A chegada do coronavírus, né, em 2019, atrapalhou muita gente, o pessoal estava se preparando e abandonou isso aí, então não temos um dado mais atualizado. Mas é interessante que vocês saibam, né? Olha só na Espanha, pessoal, os imigrantes, o que representam de mão de obra na Espanha. O segundo país é a Irlanda, né? Você fala, nossa, a Irlanda, a gente nunca escuta falar da Irlanda, a Irlanda tem tanto imigrante. É um país, assim como a Espanha, que consegue receber bem os imigrantes, mas receber bem é assim, os imigrantes que eles querem. É importante destacar, os imigrantes que eles querem, tá? Um outro destaque que eu queria dar para vocês aqui, ó, é a Itália, ó. 9% das pessoas que trabalham, praticamente 1 em cada 10 pessoas que trabalham na Itália são de fora. No Reino Unido também tem bastante gente. E a Alemanha, por mais difícil que seja entrar lá, também, né? Eu tenho uma amiga minha que mora na Alemanha, casada com um alemão, o filho nasceu na Alemanha e ela está com dificuldade em registrar ele como alemão, o filho. E ela já trabalha lá, fez mestrado, fez doutorado lá e acabou ficando por lá. E ela está camelando para conseguir, tá difícil de conseguir a cidadania plena alemã para ela. Tá? Ela já tem a cidadania por casar com um alemão, mas só que ela não tem a dela, e ela queria a dela para poder registrar o filho dela como alemão. Tá certo? E ela tá suando a camisa lá, já tem, eu não sei, uns 8, 10 anos que ela foi para lá, eu não tenho muita noção de tempo, mas tem de 8 a 10 anos, mais ou menos, tá? Olha a França, pessoal, a França tem só 6,4 pessoas que trabalham na França, sim, de carteira assinada, sim, mas a França, a cada 3 pessoas que trabalham, uma é imigrante. Então, eles têm na casa de 33% a 35% de pessoas trabalhando lá. E eles só registram em carteira, olha aqui, ó, a discriminação. Olha a prova de como a França é um país discriminatório, né, um país xenofóbico. Olha aqui, em carteira assinada, só 6,4%. Para 33% é muita coisa, cara. São 5 vezes de diferença. Então, sim, é mostrado aí que existe um preconceito, inclusive com o imigrante, na hora de registrar ele para o trabalho. Vamos lá. Fluxo migratório para os Estados Unidos. Esse é o mais fácil, porque a gente escuta o tempo todo, né?
grupos armados que matam negros, hispânicos, chineses, né? Grupos divididos em, como é que chamam? Guetos, né? O gueto do pessoal de Porto Rico, o gueto do pessoal do México, o gueto de brasileiro, o gueto dos chineses, que são os bairros, né? Onde você tem o predomínio dessas pessoas. Enfim, os Estados Unidos, ele tem todo esse caráter diferenciado. Olha aqui, ó. A maior parte do fluxo migratório dos Estados Unidos no final da década, né, de 2000 era proveniente, né, tinha sua origem na América Latina. O número de imigrantes, presta atenção nisso, pessoal, o número de imigrantes que hoje vivem nos Estados Unidos supera 45 milhões. Vamos lá, os Estados Unidos têm 340 milhões de habitantes. Então, basicamente, se você tirar por baixo, você tem uns 12, 13% da população dos Estados Unidos são formadas por imigrantes, tá? Então, eu posso tranquilamente falar que 1 em cada 10 pessoas nos Estados Unidos são de fora. Então, o fluxo de imigrantes nos Estados Unidos é muito grande, tá? Dos quais 20% desse número aqui, então você tem na casa ali de mais ou menos 9, 10 milhões de pessoas morando na clandestinidade no país. 20% moram na clandestinidade. O grande exemplo que nós damos são o dos mexicanos, tá, pessoal? Mas eles não são os únicos. Aí todo mundo me pergunta assim, mas os porto-riquenhos, eles também não são exemplos, né, de pessoas ilegais? Porto Rico, quem nasce em Porto Rico tem direito ao green card já liberado, porque Porto Rico está se transformando em breve, se assim os Estados Unidos quiserem, né, porque os porto-riquenhos já assinaram, fizeram um plebiscito para isso, em breve eles se transformarão num estado dos Estados Unidos. O plebiscito em Porto Rico foi feito, muita gente boicotou, mas os que foram votar, porque o voto não é obrigatório, né? Os que foram votar, deu 90% que eles queriam se transformar num estado nos Estados Unidos. Seria o 51º estado de número 51 dos Estados Unidos, tá? Mas isso ainda vai desenrolar muito tempo, vamos ver o que vai acontecer. Esse mapinha é muito interessante, pessoal, porque ele mostra a presença de latinos americanos, né? Dos hispânicos, principalmente, distribuído pelo território dos Estados Unidos, beleza? Lembrando que esse quadro trabalha apenas os legalizados. Eles não trabalham com suposições. Suponho que tenha 1 milhão de imigrantes ilegais aqui na Califórnia, supondo. Suponham que tenha aqui na Flórida 500 mil imigrantes cubanos ilegais. Não. Eu falo de Cuba porque a distância de Cuba para a Flórida, pessoal, é muito perto, tudo bem? São 120 quilômetros de costa. Por isso que eles pegam uns barquinhos, às vezes de remo, e vão embora, né? E tentam chegar assim nos Estados Unidos. Beleza? Bora lá, só para dar uma fechada, já que estamos nos dias atuais, né? Fluxo migratório em período de crise econômica, pessoal, atenção. Como que ele funciona? O fluxo migratório internacional é impulsionado por vários motivos, mas geralmente por uma natureza econômica, né? Em 2008 e 2012 ocorreram as crises econômicas nos países, né, que recebiam imigrantes, principalmente nos Estados Unidos e na União Europeia. Tá? Então, União Europeia, Estados Unidos, recebiam muitos imigrantes, nós tínhamos vários problemas quanto a isso, cujos reflexos negativos determinaram a diminuição da produção e, dessa forma, as oportunidades de emprego nesses países. Então, durante esse período, 2008 e 2012, teve uma baixa na busca por esses países, Estados Unidos e União Europeia, né? O bloco da União Europeia e os Estados Unidos, houve uma baixa por causa da crise econômica. Por quê? Porque esses países estavam passando por isso. Os Estados Unidos, principalmente em 2008, e a União Europeia, principalmente em 2012, tudo bem? Quebrando bancos, quebrando países, a Grécia dando um trabalho do tamanho do mundo, Portugal, Espanha quebrando, né? A Espanha que, se voltasse um ano, né? Se pegasse a Espanha até 2009, um ano não, 3 anos, desculpa. Se pegasse a Espanha até 2009, era o país que mais crescia do mundo junto com a China.
Então era um negócio assustador, assim. Aí, de repente, do nada veio essa crise, do nada, não, né? Porque no capitalismo nada é do nada, mas veio essa crise econômica e derrubou tudo isso aí, né? Derrubou todos esses países. Essa crise, como era de se esperar, provocou uma diminuição do fluxo de pessoas, né? O fluxo migratório para esses países, como eu falei para vocês, embora não tenha sido suficientemente forte para fazer com que os imigrantes que estivessem nesses países há décadas, que viviam lá, né, nesses territórios que estavam sofrendo crise, retornassem em massa para os seus países. Eles não retornaram, eles não voltaram. A maioria esmagadora deles, que estavam na Europa, ou nos Estados Unidos, ou em outros lugares, ali estavam, ali ficaram, mesmo com a crise econômica, porque eles já estavam estabelecidos, eles já tinham já uma vivência, então eles não tinham motivo de voltar. Beleza? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Desculpa aí das falhas que nós fomos tendo aí de internet, mas é assim que vai pela internet. Vou abrir agora para perguntas. Valeu, moçada. Massa, aula tranquila, hein, pessoal? Aula sossegada. Espero que tenham gostado. Resolução de exercício, né? Fiquem à vontade para tirar dúvidas. Podem mandar aí o seu like, compartilhar o vídeo, enfim, ativar o sininho, fazer inscrição no canal, qualquer coisa aí, vocês já sabem de tudo isso, beleza? Então fiquem com Deus aí, até uma próxima, valeu, moçada!